onde as pessoas gostam muito de mostrar, né? E nem sempre, de fato, é aquilo. Isso. Mas existe essa ideia. Então você começa assim, poxa, só eu que não tenho, só eu que não faço. E você começa a se inferiorizar, a se diminuir. E isso acontece, Cláudia, no seio de famílias. Por exemplo, Isso. você está lá, se reúne, e Deus sabe o porquê É. desse contexto hoje. Mas tem gente que a família já, nós vamos se reunir. A pessoa já está assim, já vi traz tudo. Chega lá, o meu irmão só porque é bem sucedido quer pisar em mim. A minha irmã só porque tem quer pisar em mim. E a pessoa, ela começa a se sentir incapaz, se inferiorizar. E nós estamos aqui para liberar uma palavra de Deus Aleluia. sobre a tua Em vida. nome de Jesus. Né? Dizer que Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Ele pode mudar esse quadro, não pode, Cláudia? Exatamente. Não só pode mudar o quadro, mas também vale lembrar que a gente deve olhar em volta e ver tudo aquilo que o Senhor já nos deu, né? Pra gente ser grato. Porque tem situações, às vezes, tantas situações boas acontecendo que Deus tem aberto portas, tem cuidado, tem nos exaltado, assim, né? Pra honrar o nome dele mesmo. E a gente só consegue focar naquilo que ainda não veio. A gente só consegue olhar aquilo que é a esterilidade do momento. De repente, outras esterilidades já foram curadas até. E aí você está ali com os frutos, né, daquelas curas, da fertilidade que Deus deu, e só está olhando para aquilo que não veio. Então, amado, o que eu costumo dizer sempre, algo que nos traz força para a gente continuar até que o Senhor nos mande, né, a fertilidade, a vitória, é olhar para a promessa. Eu acho que isso vai te ajudar muito, porque eu fico pensando assim, você ver alguém ocupar um lugar que era seu, porque simplesmente você não consegue fazer tal coisa, isso gera em você um complexo de inferioridade muito grande, né? A Penina assume o lugar da Ana, mas vamos dizer assim, na empresa, eu falo, Ana, ó, eu queria colocar você lá, mas infelizmente você não tem, sei lá, curso superior. Você não fala inglês. Nossa, a vaga era sua, fulano, mas você... E aí você olha assim, poxa, era para ser minha, né? Era para ser meu. Eu queria vender para você, mas você não tem dinheiro. A minha intenção era vender para você, mas você não pode. Então você vai só... E aí, essa ideia que você falou do olhar para a promessa, falando assim, mas espera aí, Senhor, não veio ainda, você não veio isso, porque Deus tem coisa melhor. É a ideia, né, do tentar reagir, né, Cláudio? Exatamente. Nós que somos servos do Senhor, que a nossa vida tem entregue na mão do Senhor, a gente tem que sempre focar nesse versículo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amado, são todas as coisas. Uma morte contribui para o bem? Se você é um servo do Senhor e ama ao Senhor, sim, contribui, porque é o Senhor guardando alguém, é o Senhor protegendo alguém. Mas esterilidade é para o bem? Sim, amado. É Deus cuidando de você, ou não é o momento, ou é Deus, porque tem coisas outras mais excelentes, maiores, ou porque não é... Enfim, são inúmeras causas, mas se Deus está falando que todas as coisas cooperam para o bem, se isto está acontecendo, é porque Ele te ama e de alguma forma está te protegendo ou está preparando um momento para que isso aconteça. Então confie nessa palavra. Esse versículo, amado, é para todos. Tem hora que a gente pega esse versículo e fala, não, eu acho que não se aplica para a situação. Se aplica sim, porque é um momento... Tem coisas que acontecem na nossa vida que não aconteceram no momento que a gente achou, não, tinha que ser até agora. Se não aconteceu agora, já era, né? Mas posteriormente acontece, a gente fala, nossa, não havia tempo melhor para acontecer do que agora. E quando você realmente coloca, né, a sua confiança em Deus, como você disse, você passa a descansar nele. Não, alguma coisa Deus tem, né? Alguma coisa Deus quer fazer. Porque tem coisas também, Cláudio, que a gente não sabe, mas é Deus nos preparando. Deus nos admoestando para algo que Ele tem, Ele está nos instruindo, talvez para algo maior. Agora, eu acho que o que a gente precisa aprender a lidar nesse momento de esterilidade, que eu acho que a maioria de nós talvez não consegue, é aprender a lidar com a afronta. Porque, infelizmente, vem afrontas, não é isso? E eu acho que porque até então a pessoa, ela tá
Não tá como queria, muitas vezes. Ela queria fertilidade, mas não tá. Mas assim, tá tranquila, tá vivendo, tá olhando para outras partes, até ela ser confrontada. Aí essa parte que eu acho que fere bastante, né? Se você não sabe lidar com isso e você começa a se mover por essas afrontas, você começa a bagunçar toda a sua vida e de pessoas que estão ao seu redor também, né? Tem gente assim que consegue levar na esportiva, não é muito simples. Tem gente que tem aquele autocontrole que alguém faz uma brincadeira com ele, tipo, vamos pensar aqui, a Penina faz uma afronta e a Ana usa de inteligência emocional. Nós já falamos aqui em inteligência emocional, né? Dá sei lá, sabe reagir à afronta sem contra-atacar, né? Às vezes a gente dá uma de sonsa, finge que não Isso. entendeu. Né? Tem horas que a gente precisa ser assim, né? Porque se tudo a gente for absorver do jeito que veio, ou for ficar retrucando, a nossa vida vai ficar muito difícil, né? Eu queria perguntar pro Lucas. O Lucas, é fácil responder as afrontas assim, com Suavidade. suave? Eu não sou muito bom nisso, não. Tenho um pouco de dificuldade. Irmãos, não é fácil, é muito difícil. Você tem que ter um imenso autocontrole, uma imensa calma, paciência. Mas tudo isso vem debaixo do Espírito Santo. Então você tem que ter o Espírito Santo. É fácil. A resposta certa seria: você tem que ter o Espírito Santo. É dessa maneira que você pode enfrentar da forma correta, da maneira correta, a esterilidade. Verdade, porque quando o Lucas fala do Espírito Santo, aí você logo já pensa no fruto do Espírito, né? Isso. Aí você E lembra, qual que é o fruto do Espírito? a longanimidade. Domínio próprio, não, né? Você demora Longo pra ânimo. ter então, para ter alguma Pra reação. alterar os isso. ânimos. Então você tá sempre animado, então você vai. Mas é realmente Espírito Santo. Ainda ontem nós estávamos falando, né? A gente pede para o Senhor o fruto do Espírito. Mas eu aprendi que o certo é nós temos o Espírito Santo. E automaticamente a gente tem o fruto do Espírito, né? Vivemos no Espírito, Vivemos né? em Espírito, exatamente. Tem que viver no Espírito. Então, na verdade, por exemplo, assim, a Ana, o texto diz que a Penina a irritava excessivamente. Olha o que o texto diz. Ela o irritava excessivamente, ou seja, e de anos em anos eles subiam. Essa afronta, ela era tão pesada para a vida da Ana, Cláudio, que o texto vai dizer que a Ana só chorava e não comia. Já pensou? Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você que tá me... Foca a câmera aqui em mim, Lucas. Põe, vai fazer... Fecha a câmera aqui em mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Para um crente não comer, é porque tá chateado, irmão. O negócio tá feio. É porque a afronta foi pesada, não é verdade? Pode abrir. A gente fala por aqui em casa mesmo. É engraçado, né? Quando um deles, irmãos, tá sem comer, é porque tá muito doente. O negócio é sério. Pra tá sem comer, o negócio é sério. Menos a Hannah, mas a Hannah ainda tá aprendendo. Mas quando não quer comer é porque o negócio tá difícil. Irmão, Ora por nós. Tanto que eu sempre falo, nossa, Dinho, o Lucas não quer comer. Ele tá muito ruim. E eu acho que é esse mesmo parâmetro, né? O cristão aí também, né? O crente. E a gente é tão feliz, né? A gente é um povo tão feliz, graças a Deus. Então, para algo parar a gente assim, é porque foi intenso mesmo. Né? O verso 4, né, do 1 Samuel, ele diz assim, ó, no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, olha que interessante, no dia que ele oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porém, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Ou seja, olha que interessante, o texto nos dá duas informações valiosas. Sim. Valiosas. A primeira é que a gente entende o porquê, talvez, que a Ana não queria comer. Você imagina a cena. O Elcana dividindo, eles ofereciam o sacrifício, esse possivelmente um sacrifício de comunhão, parte era oferecida ao sacerdote, ao Senhor, e parte voltava para eles celebrarem. E agora imagina a cena, o Elcana, fulano, o seu, ciclano, o seu, beltrano, o seu, e a Ana olhando assim, poxa, queria tanto viver isso.
Queria tanto fazer algo desse tipo, e ainda com a zombaria da Penina. Então, a Penina é pirracenta, irmão. Pelo que a gente vê o texto, já viveu, irmãos, tendo a sua esterilidade confrontada, ainda batida ali constantemente por uma pessoa que faz pirraça, sempre coloca uma piadinha, parece que para te inferiorizar mais, porque o que a gente começa a entender do texto é isso, né? Que ela constantemente ia e irritava. É de irritar, irritação, é porque não era coisa pequena, né? Não era coisa suave. Então, amado, muito difícil devia ser para ela. Nossa, como o Anderson falou, a gente tem 2 pontos muito interessantes. Não era fácil para a Ana, porque ela era irritada. A Penina lançava em rosto. Eu acredito que ela tinha atitudes com os filhos para demonstrar quanto era difícil para a Ana aquela situação de não ter filhos, o quanto era prazeroso ser mãe. E em contrapartida tem o Eucana também. Porque ele, poxa, o que eu posso fazer, Ana? Estou te dando a melhor parte, estou fazendo de tudo para você, né? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, assim, 2 lados, eles têm as suas verdades, né? Mas é difícil para os 2 lados também, né? Você... E aí você entra, assim, por exemplo, a ideia da incompreensão, né? Porque, por exemplo, você falou dos 2 lados. O Eucana não a entendia, mas o texto diz que ele a amava. Isso. E aqui eu queria deixar bem claro uma coisa, irmãos. Às vezes, quando nós estamos fragilizados por conta da nossa esterilidade, e isso seja na área financeira, seja na área sentimental, na área conjugal, quando nós estamos fragilizados, é muito comum, nós vamos dizer, ninguém me entende aqui, ninguém me ama. Não, aí, vocês sabem, a gente sempre fala sobre isso, né? Te amar, te amam. Te entender que é o problema, irmão. Mas tem hora que nem a gente se entende, é só o Senhor mesmo. Ele é tão maravilhoso, né, que só Ele para nos entender. Queria saudar aqui com a paz do Senhor, nosso pastor Dorival. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe. bênção. E também a nossa irmã Adriana Coelho. A paz do Senhor, amados. Sejam todos aí muito bem-vindos. É muito bom tê-lo conosco, né? Tê-los conosco. Mas realmente fica uma situação bem difícil. Isso vale um conselho, né? Eu acho que sempre um tem que estar olhando, falando até do casal, um sempre olhando o lado do outro, né? Porque se a gente só olha, mas poxa, ele não me entende. Aí se ele olha, poxa, mas eu tô fazendo de tudo e ela quer que eu faça mais o quê? Eu acho que a gente tem que sempre estar tentando suavizar um pouco mais. Então, né? mas vamos criar a situação, problema aqui. Vamos tentar entender o ambiente vivencial, porque eu acho que é isso que alguém está enfrentando. Veja bem, Glau. Por exemplo, o Eucana, o texto diz que ele dava porção dupla a ela, ainda que o Senhor a tivesse deixado estéril. O texto diz que a esterilidade dela vinha da parte de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, minha irmã, tem coisa que você passa que não é Satanás, é Deus no negócio. E na realidade eu acho que podemos dizer que todas as coisas, porque assim, o que acontece na vida de quem é servo do Senhor é uma permissão do Senhor, né? Quem governa a sua vida, né?